Olá, caro Live Spec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a oeste de Noronha, que tem um mamífero aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Despachados, que fala de viagens de uma maneira simples e descomplicada para que você possa viajar cada vez mais, otimizando aí os seus parcos recursos. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre a história do Despachados e sobre viagens como um todo, a minha irmãzinha querida, Ana Carla. Muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Foca, por esse convite, por estar aqui. Eu amo fazer parte dessa família. Para mim, assim, foi um grande presente mesmo na minha vida, unir uma paixão, que é viajar, com o projeto, compartilhar histórias. A nossa amizade surgiu daqui, né? Eu como do lado de lá, viu, gente? Eu como ouvinte, eu era uma ouvinte apaixonada. Do outro lado eu ficava imaginando quem são aquelas carinhas, aquelas pessoas que eu gosto de ouvir nas minhas viagens, pegando estrada a trabalho. E aí eu materializei, de repente, tudo isso. Conheci você, conheci a Úrsula, Samir. Fui conhecendo a galera aos pouquinhos. Tive a oportunidade de conhecer vários ouvintes já, né? Várias pessoas do outro lado. Já foi nos nossos encontros, participou de alguns, né? Vários encontros. Então foi muito gostoso materializar tudo isso e hoje fazer parte de um projeto. A gente está começando aqui, né? Até pedir aos nossos espectadores aí que tem um pouquinho de paciência, que a gente está aprendendo a fazer. A gente não tem a receita do bolo, né? Não veio. Infelizmente, tentei procurar na internet, não encontrei. Mas a gente está aqui para ir fazendo e eu acho que a gente vai conversando aqui, trocando ideia e as pessoas vão acabar, né, aderindo, né, ao projeto. Eu acho. De uma maneira natural, né? Natural. A gente vai trazer para cá, né, hoje para o YouTube, o que a gente faz do outro lado, que é falar das nossas experiências, das nossas viagens, compartilhar histórias. Então vai ser uma coisa bem gostosa de ser feita. Eu acho que tem muita gente produzindo conteúdo de viagem. Sim. Na internet, no YouTube, no Instagram. Mas eu percebo que muitas vezes esse conteúdo é um conteúdo feito por um viajante profissional, que é legal também a gente seguir, né? Porque vai trazer também coisas interessantes pra gente, sempre, né? As dicas, alguma coisa que ele descobriu, né? Que você não saberia de outra forma. Mas eu gosto mais de ter essa dinâmica de um viajante comum falando para um viajante comum, né? Eu também. Eu acho que até o nosso próprio grupo, assim, a gente compartilha muitas experiências ricas, experiências que realmente agregam pro outro viajar, né, pro próximo, alguém que foi pro destino e ajuda. Às vezes nem só a dica do destino, mas boas práticas, coisas que funcionam. Então, vai ser bem rico. Eu acho que a gente vai conseguir. São os tal dos hacks, né? Os hacks de viagem que a gente... Uma coisinha boba, às vezes, ou simples que você faz e que tem um resultado impactante. Impactante, né? Ou concordo. que te tira de uma roubada, né? Tira de uma furada. Então, Ana, deixa eu começar aqui o nosso papo perguntando para você o que significa ser despachado para você. Bom, eu acho que, resumindo assim, é uma paixão que eu tenho, né? Por despachar aí minha bagagem, viajar, mas voltar para compartilhar as histórias com os nossos ouvintes, sabe? Com as pessoas que estão próximas, ou compartilhar histórias de viagens. Isso é uma paixão que eu tenho, e hoje, para mim, ser despachada, fazer parte dessa família, assim, para mim é algo muito importante para minha vida. Eu amo estar aqui, eu adoro compartilhar essas histórias com vocês. É isso. Legal. Cara, essa sua resposta me lembra assim, um pouco da origem, do desejo de fazer o Despachado. Por que eu resolvi criar o Despachado? E era uma certa dificuldade que eu tinha. Eu sempre, né, fui apaixonado, sempre não, né, mas desde muito tempo sou apaixonado por viajar e tenho feito muitas viagens, né, graças a Deus tenho tido essa oportunidade, né, de fazer muitas viagens. Só que as pessoas com quem eu convivia num determinado momento não eram essas pessoas, né? E elas não tinham interesse pelas minhas histórias de viagem.
E aí, pra eu não me tornar aquele cara chato que fica falando tudo, não, porque em Paris é assim, porque não sei aonde é assado, porque, bom mesmo em Nova York, aquele babaca, né? Assim, resumindo, pra eu não me tornar esse cara que eu já tava me tornando, eu falei, não, eu preciso dar vazão, eu preciso botar isso pra fora em algum lugar. Não vai ser em casa, não vai ser com meus parentes e tal. E aí, muito disso nasceu o Despachados, tá? Acho que é bom a gente ter esse cuidado também, né? De não ficar entupindo gente que não tem interesse, que não vive a nossa, né? Esse mundo que a gente ama tanto, né? Com coisas que eles não querem saber. Não, né? quem nunca, né? Por exemplo, eu já tive viagens assim que nossa, sonho da minha vida estar realizando e tal. Aí você África chega, do né? Sul, falava, estou indo pra África do Sul, pessoa. O que você vai fazer lá? Aí já era a hora que eu, tipo, virava o olho e falava assim, como assim que você não sabe o que eu tô indo fazer lá? Você sabe tudo que tem na África do Sul? Tudo. Você nunca sonhou em fazer o safari? O que que... Não acredito que você vai fazer aqueles safaris, pegar aqueles carrinhos e mosquito. Então, eu sei bem como é que é. E assim, é importante, né? As pessoas terem esse cuidado, né? Não, porque é chato também, né? Isso acontece, inclusive, com a gente, né? Tipo assim, você foi pra tal lugar... Fui. Visitou a tumba do Tutankhamon? Pô, não deu. Então você não foi. Nossa, gente. Isso é horrível, né? Foi, claro que foi, pô. Tava lá, tinha um monte de outra coisa pra fazer. E as pessoas têm interesses diferentes, né? Curtem de maneiras diferentes, é normal. Então, Ana, vamos lá. A gente falou um pouquinho aqui da nossa história aqui no Despachados, né? Como é que você veio como ouvinte, né? Uma honra também. Assim, é muito legal eu saber que tem muita gente ouvindo Despachados e às vezes as pessoas não aparecem, né? Mas assim, já apareceu, você apareceu e acabou fazendo parte do projeto. Outras pessoas, né, apareceram e interagem com a gente. É muito gostoso isso. E eu queria saber de você o seguinte: quando você ouvia o podcast, né? O que mais te interessava do conteúdo que a gente gerava e o que você acha que mais agrega? Bom, eu sou uma apaixonada por histórias. Eu gostava muito de ouvir as histórias de todos vocês e tudo mais, mas o tom também de pessoalidade, sabe? Sim. De pessoalidade, de intimidade, os detalhes, a riqueza mesmo desses hacks de viagens. Eu sempre tive muita empatia com esses hacks. Eu achava que o estilo de viagens dos Despachados combinava muito com o meu. Então, eu já tinha tentado ouvir outros podcasts de viagens. Até confesso que outros canais de informação, de busca, como blogs, nem sempre eu tenho uma empatia muito grande por blogs. Porque você não conecta, né? Não conecta. Você não conecta. Geralmente, né? Você não conecta com aquele conteúdo, né? Como o pessoal que está ouvindo a gente aqui, que está assistindo a gente no YouTube, vai ter essa oportunidade de, né, interagir, entre aspas, né? Não é uma interação real, mas tem também, né? Mandar um comentário, que fica aí até já a dica aí, se quem quiser mandar um comentário, deixar um like, tá, galera? É importante pra caramba deixar um like aqui. E a gente tem que falar, e eu esqueço de falar, né? Que eu tenho TDAH, não sei se você sabe. Vai usar o cordãozinho em breve. Vou botar. Como é que é o cordão de girassol? Girassol. Mas, Falca, você falou uma coisa assim que tem muito a ver com o meu sentimento. Eu escutava do outro lado, mas eu interagia. Às vezes eu estava respondendo mentalmente, ou talvez eu estava até falando, dirigindo e conversando com vocês, sem que vocês soubessem. Então, o programa, por mais que ele era um áudio, era impressionante como eu interagia com o programa. Então, acho que foi a partir daí esse meu desejo de mandar mensagem, mandar um e-mail, mandar não sei o quê, mandar um direct naquela época pelo Instagram. Então, eu consegui interagir. Eu acho que esse é um dos diferenciais. A gente usou um termo aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor, porque pode não ter ficado muito claro. O hack, né? O hack de viagem. Aí, só para dar um exemplo, um hack de viagem simples, bobinho. Evite os restaurantes que ficam em volta das principais atrações turísticas do local, porque geralmente são restaurantes que não são tão bons e são caros, né? Porque vai atender basicamente o turista, não vai atender a pessoa que mora naquela cidade, né? A pessoa que está mais querendo comer uma comida boa, né? Concordo, gente. Isso aí é só na prática mesmo. Isso é um exemplozinho bobo, né? Mas assim, você vai somando todos os exemplozinhos bobo, acaba que você vira a viagem sua fica completamente diferente, né? Concordo. E Ana,
Você falou que você gostava muito de ouvir as histórias e que você se conectava com essas histórias e tal. Mas eu sei que você também tem algumas histórias para contar, né? De viagem, de coisas que aconteceram aí nas suas viagens, né? E eu sei que é o que o pessoal mais quer ouvir também, né? Então eu já vou começar esse papo pedindo para você contar aqui pra gente. Bom, vamos começar pela sua história, né? Porque o pessoal não te conhece, né? Como que você se tornou a viajante que você é, né? Quando que você começou? Assim, eu gosto de falar um pouquinho dessa parte. Falei que eu queria citar essa parte da minha história aqui. Porque às vezes quem tá lá do outro lado, ouvindo, sempre imagina que, poxa, todo lado de cá falando sobre viagem, sou uma mega power especialista. E, gente, você até me colocou uma tarefa de casa. Gente, no que vocês são muito bons? O que vocês são especialistas? Falei, caramba, não sei no que eu sou muito boa. Eu sou boa em desejar viajar, ficar doida pra viajar e querer sair viajando. Comprar passagem, comprar viagem, sair viajando, né? Não sei no que exatamente eu sou muito boa. Mas quem escuta lá do outro lado, às vezes pensa assim, poxa, nossa, é uma super especialista, viaja há muitos anos, já foi para um monte de lugares e tal. Mas como que eu te contei, relembrei a minha história esses dias com você, né? Eu tinha mais ou menos 20 anos, tinha acabado de me formar, tive uma oportunidade de trabalho e me mudei para Fortaleza, numa região de praia. E foi muito engraçado. Foi nessa idade, com 20 anos de idade, que eu conheci o mar. Caramba. Você me falou, você me falou isso agora, recente, eu não sabia, né? Pois eu nasci no interior de Goiás, né, gente? Pelo meu sotaque dá pra perceber. Então você, carioca, imagina, pô, todo mundo conhece o mar. Mas pra quem nasceu lá no interior do país, minha família é uma família que não tinha muitos hábitos e culturas de férias, de viagens. Uhum. Então, assim, a gente, até os 20 anos, não viajava com tanta frequência. Fazia alguns acampamentos, algumas viagens ali na minha região e tal. Então, fui pra praia, conheci o mar, cheguei lá, fiquei maravilhada, né? Falei, uau, o que é isso? Mudei pro Nordeste, falei, peraí, além do estado do Ceará, tem outros lugares aqui próximos que eu posso conhecer e viajar? Então, saí viajando ali naquela região. Foi nessa época que eu conheci Jericoacoara, conheci Rio Grande do Norte, conheci outras regiões. Depois me mudei para Pernambuco, ali fui conhecer o estado de Alagoas. Comecei a fazer algumas viagens regionais, né, digamos assim. Com 24 anos, comecei a ganhar um pouco melhor. Você ficou esses 4 anos lá no Nordeste? 4 anos no Nordeste, praticamente. Pô, que beleza, hein? Uma delícia. Pra começar a vida, tá bom, né? E aí eu comecei a fazer várias viagenzinhas, assim, pelo Nordeste, né? E aí, com 24, eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi Orlando. E foi assim... Como 90% dos brasileiros, né? 90% dos brasileiros, aquela coisa bem trivial. Na época, aquele dólar de... Nem era R$2, acho que 1,8, alguma coisa assim. Fui para os Estados Unidos, para Orlando, rica, né, gente? Milionária. Na época que as coisas não eram tão caras em dólar. Em dólar, exatamente. E a nossa moeda valia alguma coisa. Foi muito, muito engraçado. Teve uma época que realmente a gente se sentia milionário em Orlando. Em Estados Unidos em geral e tal. Eu comprava. Minha palavra era só comprar. E voltei com dinheiro. Zero dívida e voltei com grana. Então valeu muito a pena. Então foi minha primeira... Valeu muito a pena... Porque você, assim, a gente acaba aproveitando, né? A gente compra coisas que a gente precisa, Sim. né? Coisas que aqui custam muito caro, né? E lá é bem mais barato. Sim. Mas aí depois de um tempo também, né? Você começa a valorizar menos essas coisas, né? Ah, com certeza. Hoje eu gasto 1/3, 1/4 do tempo, até menos, tá, gente? Do que eu gastava antes em compras, nesse tipo de turismo, né? Quando você é principiante, você investe. Hoje eu gasto bem menos tempo nisso e privilegio muito mais a experiência. Então, começou por aí. Depois disso, não parei mais, tá, gente? Aí veio Europa, comecei a desejar lugares diferentes. Aí depois foi... Peraí, deixa só eu pegar uma coisa aqui que foi... Cara, isso é muito importante. Tá. Da cultura de viagem, né? Eu sei que hoje o brasileiro... Assim, primeiro, o brasileiro ele é um ser curioso por natureza, né? O brasileiro ama ter contato com outros povos, né? Conhecer o Brasil mesmo, porque o Brasil é muito diferente, né? As pessoas do Sul são completamente diferentes do Nordeste. E essa mistura que o brasileiro é. E o brasileiro, ele naturalmente tem isso. Mas a cultura de viagem não é algo que está arraigado no nosso país, né? E assim, a gente está aqui com um objetivo nada modesto, né? De criar cultura, né? Para as pessoas entenderem o que é poder viajar, né? Como que você viabiliza isso. A gente sabe que a realidade do brasileiro é difícil, né? As pessoas não têm grana. Você falou essa questão que você tocou também, de ter visto o mar com 20 anos. Eu imagino que devem ter milhões de brasileiros que nunca viram o mar.
e até mais velhos, bem mais velhos do que isso. E como que a gente pode ajudar esse pessoal, né? Porque, de fato, ver você aqui falando que você começou, né, dessa forma, foi ver o mar com 20 anos, foi pro Nordeste, pô, foi trabalhar, né? Provavelmente você não tinha grana para ficar passeando pelo Nordeste nessa época, né? Até tem uma dica interessante, um comentário interessante para falar sobre isso. Eu não tinha muito, mas assim, é bem interessante falar que é possível fazer também com pouco. Com pouco, E priorizar. Além de poder fazer com pouco, por exemplo, eu fazia e eu tinha vários amigos, às vezes eu viajava muito só, eu não tinha amigos e companhias para viajar comigo, porque as minhas prioridades eram diferentes de outras pessoas, de outras amigas. Às vezes eu convidava uma amiga para falar, não tenho esse valor sobrando. Mas ela ia pro shopping e gastava todo aquele mesmo valor em compras. Só que é diluído, né? Ao longo da vida, né? Com coisas triviais, coisas que mulheres gostam e etc. E eu falava, poxa, mas você não tem pra gente viajar e você vai gastar tudo isso agora no shopping. É com esse valor que eu tô indo pra tal lugar. Então, eu viajava muito sozinha, porque as prioridades eram diferentes. Mas é possível iniciar, gente, às vezes, com menos do que a gente imagina. Um bom planejamento, ele pode te levar pra onde você realmente tem o desejo de ir. Então, Ana, ainda nesse tópico, assim, de viajar com pouco, né? Sim. Com poucos recursos. É lógico que a gente fala muito aqui de viagens que são caras, né? Assim, também não vamos ser hipócritas, tá? Viajar... tem algumas viagens que, por mais que você possa fazer com que elas caibam no seu bolso, ainda vão ficar caras, tá? Tem destinos que são caros por natureza. São. E assim, a gente tem que dançar conforme a música, né? Eu tenho o sonho de conhecer alguns lugares que eu sei que vai demorar. Porque, assim, tem lugares que são tão interessantes quanto, mas custam menos. Muito menos, às vezes, né? Tem lugares... Aqui, por exemplo, você quer ver? O brasileiro, ele tem 2 grandes destinos internacionais que vêm na cabeça do brasileiro. Um é Orlando, né? Que hoje em dia está caríssimo. Tá caro assim, tá caro pra cacete. Sim. Eu sei que muita gente tem esse sonho e eu acho que vale a pena pra caramba. Assim, algo que todo mundo tem que fazer alguma vez na vida. Falei aqui no último episódio que eu adoro Orlando, mas assim, tem anos que eu não vou. Porque assim, eu não tenho grana pra ficar indo pra Orlando todo ano, né? Pra ir pra Orlando eu tenho que abrir mão de muitas viagens, né? Então, tem algumas frases também que o viajante fala que eu acho que podem atrapalhar a vida dele, como... um viajante que pode fazer mais viagens, né, mais frequentes. Que é tipo, eu não saio da minha casa para ficar em lugar pior. Não, tem que ter luxo na viagem. Então, assim, é uma escolha. De fato, todo mundo tem o direito de não querer ficar num lugar pior do que a própria casa, né? Que não tenha tanto conforto quanto tem na própria casa. Já eu não, eu abro mão. Eu tenho a minha vida inteira na minha casa que é confortável. Eu não tenho problema nenhum de passar uma semana num lugar que não seja tão confortável. Né? Sim. Lógico que tem o básico, né? Segurança, claro, né? Ter um bom colchão para você dormir, né? Se você dormir mal, a sua viagem vai ser ruim. Mas tem alguma outra coisa que vem à sua mente, assim, quando a gente fala de hábitos que podem atrapalhar? Você falou um importante também, né? Que é gastar mal, né? Na sua vida normal, né? Porque quando a pessoa não tem recursos sobrando, né? Lógico que se ela gastar mal, vai faltar para Exatamente. Isso. Nossa, gente, eu acho assim... Não lembrei de algo específico, mas sobre esse tema, mas uma das coisas que me preocupa bastante, isso eu nunca fiz e não sei se eu vou fazer algum dia, tá, galera? Que é fazer uma viagem, voltar da viagem endividado. Tá aí uma coisa que atrapalha muito a sua próxima, né? A próxima atrapalha a vida como um todo, né? Então, isso eu não faria, não indico. Até acho que não tem problema nenhum parcelar uma viagem em 10 vezes. O parcelamento, tudo bem. Parcelar um custo grande da viagem, como, por exemplo, passagem aérea, né? Se você tem essa opção, né? Isso, você tem um emprego estável, é tranquilo o parcelamento de uma viagem, né? E eu até ontem mesmo dando umas dicas de viagens para outros amigos e tal, citei. O custo da viagem não é gigantesco se você fizer um bom planejamento. É a passagem aérea, a hospedagem, o que você vai ter de despesa no local. Tudo dá para ser muito bem planejado e colocado ali dentro de Você adora uma planilha, né? Você adora uma planilha. Dentro de uma Excel. Até parei de fazer tanto isso, mas eu era muito bem organizadinha com relação a isso. Então, você tem alguma planilha?
Tenho. Vamos deixar pro pessoal baixar uma planilha de planejamento de viagem, que, assim, eu acho que ajuda, tá? Principalmente quem tá começando, né? Depois de um tempo que você já tá mais, né? Você vai ganhando confiança, você não precisa tanto, né? Mas para quem tá começando, pô, deixa eu ver se eu posso. Às vezes as pessoas não sabem quanto custa a viagem. Só vê o preço da passagem e da hospedagem e acham que tá caro porque a passagem e a hospedagem tá caro, mas não vê o custo da viagem como um todo. Como um todo. E eu acho, gente, que pode colocar ali um teto, sabe? Definido de quanto irei gastar em experiência, quanto que eu irei gastar no destino, e não sair daquele escopo, tá tudo bem. Mas uma das minhas principais dicas é: não se endivide pra fazer uma viagem, não volte com o cartão estourado. Eu já fiz isso, tá? Me senti rico em Orlando, né? Saí passando cartão. Chegou a fatura, né? Que você vai gastando. Com as correções em dólar, em off, quando você vai ver, somando tudo que... Depois aí dá problema grave. Você falou, né? Que a pessoa que volta endividada... E muitas vezes também ela é um pensamento, né? Eu não sei quando vou voltar aqui. Né? E aí acaba... Nossa, esse pensamento... Empilhando coisas para fazer, empilhando coisas às vezes que não são baratas. Esse pensamento me preocupa muito. De, não sei quando eu vou voltar, e vai. E vai em experiência. Os lugares não costumam sumir, tá? Não costuma, não é muito comum acontecer. Eu acho que tem que partir daquele princípio de... Tem a vida inteira ainda. Sim. Posso voltar no segundo momento. Existe uma coisa do viajante que está começando a vida, está começando... Assim, é provável que tenha gente nos ouvindo aqui em vários momentos ali da vida, né? Tem gente que ainda quer começar, né? Que ainda está se planejando para começar. Tem gente que já começou, tem gente que já está amadurecendo, né? E tem gente que já sabe tudo, né? Provavelmente, né? Eu tô presumindo que tem gente nessas fases, né? Fases. Da evolução. Tem uma fase que o viajante é muito ansioso. Ele quer fazer tudo. Ele acha que tem que dar tempo. Ele soca coisa no planejamento. E a gente vai vendo com o tempo que não precisa ser assim. Ou não, né, gente? Eu me julgo levemente experiente e cometo esse erro. Outra coisa, errar faz parte, né? Inclusive dos mais experientes. Vou pegar minha última viagem, gente. Minha última viagem agora, depois... Não sei nem há quantos anos já eu viajo. Se eu comecei com 20, vou fazer... Tô quase... Vou entregar a idade agora. Estou quase há 20 anos viajando. 18 anos, né? Nem parece. Obrigada. Comecei a viajar com 2, gente. Com 2 anos de idade. Tô brincando. Mas minha última viagem agora foi para Nova York. Última viagem e primeira viagem em Nova York. E o André até brincou, falou assim, você fez na primeira viagem em Nova York que eu levei 3 para fazer. Em uma viagem, Em uma né? viagem. Ele levou 3 e eu fiz em uma viagem. A gente construiu a programação juntos, eu e ele. E a gente foi fazendo o quê? O que você acabou de citar, socando coisas na programação. Eram 6 dias de viagem, quase 7. No 5º, a gente estava morto. No 6º e último dia, a gente teve que recuperar as energias para voltar para casa. Senão você já era capaz de ficar lá, né? A gente perdeu... Até comentei com a Úrsula que no 6º dia era para conhecer a Estátua da Liberdade. A gente não tinha condições de ir até a Estátua da Liberdade. A gente não conseguiu fazer o passeio. Então, assim, é uma dica que fica, mesmo quem... É um pouquinho, né, gente? Não sou tão experiente, mas um pouquinho de experiência que eu tenho. Eu também cometo erros que, às vezes, o viajante iniciante também comete. Mas a gente tem... Por isso que é legal bater bola, conversar e tal, e ter esses pontos de atenção, porque pode acontecer com todo mundo. Você estava pedindo dicas de Barcelona, né? Que é uma das suas próximas viagens. E eu estava dando exatamente uma dica do que você não faz, do que você não fazer, né? Que eu, quando fui para Barcelona, cara, aquela cidade é maravilhosa, né? Encantadora, linda, lindíssima, uma arquitetura única no mundo. E a gente saiu andando pelo centro, pela cidadela. E a gente não percebeu, e a gente andou assim uns 20 quilômetros em um dia. E no dia seguinte a gente estava acabado. Então a gente precisou no dia seguinte se recuperar também, né? A gente precisou acordar mais tarde, né? Descansar um pouco as pernas, que não estava conseguindo andar. Então isso já tem bastante tempo, mas ainda hoje, né, a gente acaba fazendo. É uma coisa que todo viajante tem tendência de fazer. É planejar natural. Muita coisa, né? Tal do overplanning, né? Overplanning.
Gente, isso é uma dica e uma coisa que eu aprendi, assim, ainda estou aprendendo, com o tempo me permitir um pouco mais esses momentos de descanso. Porque no início, no início se eu tirava uma manhã, por exemplo, naquele lugar para descansar, me vinha um sentimento de culpa junto. Eu falava, eu não posso descansar. Aquela brincadeira, não posso descansar em euro, não posso descansar em libras. Você tá falando isso, eu tô lembrando de um dia... eu tinha um sonho de conhecer Paris, um sonho da minha vida, conhecer Paris. E assim, não correspondeu às expectativas, mas mesmo assim, teve um dia, assim, a viagem foi muito cansativa, a gente chegou, os horários, tudo maluco, e no dia seguinte que a gente chegou, eu não conseguia acordar. Assim, deu algum problema, o despertador estava com horário diferente e tal, então a gente dormiu a manhã inteira, assim. Nossa, eu acordei devastado, assim, eu fiquei desesperado. Cara, como que eu pude perder uma manhã em Paris? Então, assim, acontece, né, gente? Também, uma coisa que eu acho que é importante é a pessoa ter uma perspectiva também de... Gente, isso aqui é lazer, né? Primeiro passo. Isso aqui é lazer, não é obrigação, não é trabalho. Também não precisa também se cobrar tanto, né? Se cobrar demais, você perde aquela oportunidade de contemplar o destino, contemplar as belezas que tem, sabe? Se você já viaja tenso demais, já viaja com obrigações demais, então acaba que a viagem pode perder um pouquinho o propósito, né? Que é se divertir, né? A gente não pode perder isso de vista, né? Exatamente, o sentido dela. É lógico que cansa, né? Assim, é cansativo. Às vezes, você fazer várias cidades, né? Na Europa, no Brasil mesmo, fazer trilha, ecoturismo. Mas aí quando você voltar pra casa, você descansa. Descansa. Eu já brinquei várias vezes, viu, gente? Voltando de férias, falando assim, eu preciso de férias das férias. Exatamente. É muito comum você voltar das férias cansado. Muito comum acontecer. Uma coisa que eu tenho feito, uma dica também, né? Deixar uns 2 dias, assim, no final das férias. Não consumir todos os dias das suas férias, né? Com a viagem. Voltar... Para você, pelo menos, ter um respiro. Um respiro, né? Um descanso em casa. Aquele retorno para depois voltar ao trabalho. Isso é importante. Porque cansa. Avião cansa, aeroporto cansa. Sim. Tem gente que adora, assim, esse mundo da aviação. Não sei se você é muito fã. Eu acho bem legal, assim. Já fui mais, mas eu ainda acho interessante. Eu acho o avião, assim, a parte chata da viagem é o avião, pra mim. Porque sempre é estressante, sempre tem o raio-x, aí você perde um negócio lá que você não podia ter passado, e a aeromoça é chata, e a criança te bica no banco de trás. Essa eu acho a parte chata da viagem. Eu gosto de aviação, mas assim, mais de consumir conteúdo, sabe? Sim. Eu já curti mais, mas hoje também viajando com as crianças, tem muitas outras coisas para planejar. Eu confesso que hoje eu fico um pouco mais tensa na viagem, porque... Dependendo do grupo, né? A gente viaja muito em família. Muita gente viajando. É um perfil que cresce, né? No Brasil também. Cresce. A galera que viaja. Já tivemos... Filho e pais, né? Filhos e pais. A gente já teve um caso, por exemplo, fomos para Cancún. Essa viagem pontualmente, gente. Eu estava com nervos à flor da pele. Tinha tido bebê há pouco tempo. E, além disso, nós éramos um grupo, sei lá, de 15 pessoas. Então, qualquer coisa podia dar errado. E deu. Você pediu pra eu contar uma super história de tragédia. Não é por mim, é pra entreter os nossos espectadores aqui. Eles gostam, né? Não, gente, assim, quando você for viajar com um grupo muito grande, isso pode acontecer. E aconteceu conosco. Compramos o mesmo voo, claro que a gente tinha desejo de chegar todos juntos, tudo bonitinho. Quando você vai em grupo, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Tinha gente lá da terceira idade viajando, assim como tinha bebê, babá, gente que nunca foi pro exterior. Uma confusão danada. E aí, a Copa simplesmente dividiu a gente em 4 voos diferentes. Caramba. Teve uma galera, a galera da minha família, da minha cunhada, por exemplo, os 4, pegaram um último voo que era assim, 12 horas depois do nosso, do primeiro. Então, eles ficaram ali à mercê no aeroporto, né? Então, assim, isso foi me deixando tensa, porque eu preocupei desde os que estavam indo primeiro, que estavam indo depois. E com o meu bebê, uma confusão danada. Então, viagem de grupo é um pouco mais complexa, pode acontecer, mas... nada que também não dê para administrar e etc e tal. Nessa viagem, pontualmente, a gente estava indo para um resort incrível. Um resort Diamond, lá na Riviera Maya.
do Xcaret? O melhor resort do Xcaret, a diária, gente, custava muito caro, assim. E aí, o que você faz? Não vai chegar no dia. Não vai chegar no dia. Aquela diária que você pagou, tchau, obrigada, pra você ressarcir ou mudar qualquer coisa, você tem que entrar com milhões de processos. Tem que pagar outra diária? Pagar outra diária. Na verdade, a gente deixou, né, de usufruir por algo que já estava pago. Então, nossa, gera muito sentimento aí. Mas você tem que administrar e dar tudo certo no final e volta com as experiências e histórias Provavelmente você já deve ter mais histórias, assim, de desespero, assim, durante uma viagem. Eu já tive, assim, de me olhar e falar assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Por exemplo, quando eu cheguei de viagem, tinha uma conexão em São Paulo e a gente tinha que... a gente comprou o voo separado. Gente, a gente tem que falar muito sobre passagem aérea, porque, assim, é muito fácil você errar com passagem aérea, né? Comprar uma passagem aérea que vai te deixar num horário ruim, que vai te deixar no aeroporto longe, ou que vai te trazer algum perrengue, né? Como, por exemplo, esse que a gente passou, que foi o seguinte: a gente estava voltando para o Brasil por São Paulo e a gente comprou a passagem separada de São Paulo para o Rio, com uma folga ali de umas 5 horas, vai. Aí o avião, quando estava chegando em São Paulo, ele começou a rodar. Começou a rodar, e deu umas 10 voltas lá rodando e não parava de rodar. Aí, aí para ajudar, o comandante fala assim, olha, a gente está com combustível para mais 40 minutos de voo, então a gente vai ter que alternar. Ele podia só ter falado que ia alternar, né? Não precisava falar que estava com 40 minutos de combustível, né? Porque, para quê? O que eu faço com essa informação? Que ele tem 40 minutos de combustível. Começa a contar os minutos e surtar lá dentro. Liga o cronômetro, para ligar o cronômetro? Tipo assim, morreu, hein? Vai morrer. Então, aí ele voltou, aí, olha o detalhe, ele foi pro Rio, ele alternou pro Rio, que era o meu destino. Eu falei, que maravilha. Vou descer no Rio, não preciso nem pegar o outro voo, né? Já vou estar no Rio. Não eram esses planos da tripulação daquele voo. Ele ficou no Rio umas 2 ou 3 horas parado, a gente lá sentado, porque não podia desembarcar. Ninguém. E aí, quando deu as 3 horas lá, que abriu o aeroporto de São Paulo, ele foi para São Paulo, né? Descemos em São Paulo, mais umas 2 horas, caos naquele aeroporto, que tinha acabado de abrir, descendo 200 mil voos que estavam todos rodando lá, igual a gente, ou que alternaram para outro lugar. E aí, logicamente, que o nosso voo que a gente tinha comprado separado, perdemos. E aí, agora, como é que faz? Fomos na loja da Latam, na época era TAM ainda, não era nem Latam. E pedimos, aconteceu essa situação chata aqui, o que eu faço? Ele falou, não tem voo pro senhor. Compra outro, né? Não tem. Não tem voo, só quarta-feira. Por quê? Com aquele fechamento absurdo que teve de muitas horas, todos os voos que foram cancelados, eles tinham que ficar realocando. Então, todos os voos até o final do dia seguinte, eu acho, não tinha. Na viagem do ano passado que fomos para a Europa, verão europeu, um caos teve uma crise, né, de bagagem, né? Nos aeroportos. Os aeroportos estavam lotados. Né? A gente não teve problemas com bagagens. Estava tudo certo com a nossa bagagem, mas o voo foi cancelado. E aí eles não davam previsão de remarcar a gente. Nós fomos uma viagem para a Europa, nosso roteiro era chegada por Portugal. De Portugal nós tínhamos um outro voo para Veneza. E a nossa viagem começava, né, um roteiro todo de carro, a partir de Veneza. E em Veneza nós organizamos... Essa foi a viagem de 40 e poucos dias? De 40 e poucos dias para a Europa. Por mais que pareça 40 e poucos de uau, que massa. Não, é o uau, que massa. Muito legal. Hoje... Mas era todo um cronograma e um roteiro. E aí, só eram 3 dias em Veneza. Né? Pouco tempo em Veneza. Sim. E eles não deram a previsão no dia que chegamos em Portugal, de que a gente embarcaria nem naquele dia e nem no próximo dia. Ou seja, de 3, só teríamos 2 dias em Veneza. Se desse tudo certo, o que a gente fez? Nós perdemos o voo de Portugal pago, que nós compramos, de Portugal para Veneza, e compramos um outro voo, esse voo era pela TAP, perdemos. Compramos um outro voo pela Ryanair, mais econômico, outro pagando, tudo direitinho. Para garantir que a gente iria no outro dia de manhã. De todo modo, eu perdi um dia em Veneza. Sim. Mas a companhia aérea não dava previsão. Ela simplesmente falava, volta amanhã para a gente tentar.
E aí tipo tinha assim, pessoas faz só no isso aeroporto. agora da sua vida, né? Exatamente, tinha pessoas no aeroporto falando: vocês estão com um bebê, gente. Meu bebê tinha 1 ano. Então vocês estão com o bebê. Tipo, eu tô aqui há 2 dias. E não tinha essa previsão. Aí a gente pegou, comprou outro voo, fomos pra Veneza, curtimos só 2 dias em Veneza, fizemos ali um milagre. Estávamos bem cansados, mas, como sempre, né? Dá tudo certo. Na verdade, a gente... Eu pergunto pra vocês o que vocês são bons, né? Tem uma coisa que eu sou muito bom, que é de procurar ordem no caos. Que é assim, respira fundo e dá um jeito, resolve, né? É lógico que quando a gente tá só a gente, né? Só eu e a Úrsula, só eu, é muito mais fácil, né? Você resolve de uma maneira muito mais simples. Com a família toda fica muito mais complicado, né? Mas já aconteceu também de ter que mudar os planos, né? E a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Não, eu acho que tanto eu como o André, a gente é tranquilo nesse ponto. A gente consegue também dar ordem no caos e aceita, vamos pensar no plano B e tal, ali. A gente não surta muito fácil, não. Dando seguimento aqui no nosso papo, Ana, eu tenho uma preocupação hoje muito grande com a qualidade do conteúdo que a gente está gerando aqui na internet, né? No modo geral. Você, para a sua vida, seu dia a dia de viajante, quais são as suas principais fontes de conteúdo e o que você considera importante? Gente, hoje assim, a principal fonte hoje de conteúdo que eu uso, é até engraçado citá-la, que eu acho que muita gente usa essa fonte de conteúdo. Eu uso muito o Instagram, mas não só daquele jeito de ficar rolando ali a tela. Não é isso. Quando eu vou para um lugar específico, agora vão vir viagens diferentes, né? Agora, tô usando até o TikTok, tô gostando bastante, viu, gente? Agora a gente vai para Israel, Egito, Barcelona, que é novidade, até China. Então, essas são as próximas viagens. Eu começo a... Tá bem de viagem. Nossa, a gente tava comentando que esse ano a gente já fez uma super legal e diferente, que foi Dubai, que eu não tinha uma expectativa alta, mas eu adorei a viagem, então eu não tinha tantas expectativas para o final do ano e vai vir. Algumas a trabalho e tal, mas tudo a viagem, né, gente? Tudo de bom, lugares diferentes. Então, eu começo a seguir algumas páginas, busco ali algumas informações. E o que eu tenho percebido? Que as informações que vêm a partir dali, elas estão mais alinhadas geralmente com o que eu busco. Porque eu não tenho uma facilidade, e hoje eu não tenho encontrado informações tão fidedignas no Google. Nos blogs. E no Google geral, sabe? Às vezes, eu e o André, a gente percebeu nas últimas viagens, na Europa, por exemplo, que tinha algumas informações ali no Google que não estavam atualizadas. Eu comentei isso muito com você no retorno das minhas viagens. Horários das coisas, como elas estavam funcionando. Eu tenho até uma história engraçada também para contar sobre isso, sobre como eu comprei uma passagem num site oficial de... Não é bem uma passagem, deixa eu lembrar o nome certo. Eu comprei um traslado de carro de ferryboat num site oficial do ferryboat, sendo que o ferryboat não existia. Caramba! Sim, ele era de... Você comprou? Você conseguiu comprar? Comprei, paguei, liguei lá no 0800 e falei, gente, vocês me venderam, tá aqui no site a oferta. Tá, mas a gente não tem esse trajeto, não. Não sei como que foi vendido. Devolveram meu dinheiro. Mas, tipo, eu planejei... Você tava contando com aquilo, né? Contando. Era de Veneza pra Croácia, só que o trem só transporta pessoas. Que trem? O barco. O barco. O barco só transporta pessoas. Mas venderam o ticket pro carro. Aí cheguei lá, aonde que eu vou embarcar o carro, sendo que o carro tá no continente? A gente não embarca o carro. Mas aqui meu bilhete. Então a gente devolve o seu dinheiro. Mas como eles vendem um serviço que não existe, né? Então, assim, é normal, às vezes, você encontrar informações que não estão fidedignas. Então, quando você tá ali se informando no Instagram, com alguém que é ali daquela região, eu acho que as informações, elas são mais verídicas e tal. Eu gosto bastante. Mais fresquinhas também, né? Frescas, dicas um pouco mais... dicas de locais, de pessoas que estão ali naquele lugar.
É muito comum, gente, ter De locais, você diz de pessoas locais. pessoas locais e até mesmo, uma coisa que tem me chamado a atenção em Nova York, foi incrível isso, de brasileiros que vivem naqueles locais. Porque tem brasileiro em todo canto, né? Todo canto. E é legal porque muitas vezes esses brasileiros têm a visão de um brasileiro naquele destino. Eles sabem o que a gente está procurando, né? Sim. Na Europa, por exemplo, eu consumi muito vídeos de brasileiros que moravam. O brasileiro que mora lá nos Alpes Suíços e tal. E dá dicas de alguns restaurantes, de alguns pontos turísticos, de algumas coisas que seriam legais curtir. Então, eu me identifiquei muito com esse tipo de conteúdo. Eu vou até te perguntar, tá? Porque, assim, pra mim, não rola, tá? Eu continuo nos blogs e tal. Até comentei com o André sobre essa questão da importância das informações estarem atualizadas, né? Então é Sim. importante você ler a data, né, de quando é aquele artigo, porque se você ler um artigo, as informações elas envelhecem, né? Com o tempo elas vão ficando velhas, né? Não é de um dia para o outro, né? E na minha visão elas tiveram um marco, que foi a pandemia. A pandemia mudou muita coisa. Muita coisa. Então as pessoas, assim, tinham uma visão antes, agora... Sim, muita coisa fechou. Muita coisa fechou. A gente gravou um episódio recente sobre Amsterdã e, pô, lá a gente foi num restaurante italiano maravilhoso. Que, assim, em poucos lugares na Itália a gente comeu em restaurantes tão bons, né, italianos, como a gente comeu em Amsterdã. E eu não encontrei. Sim. Porque provavelmente ele fechou. Então, assim, mudou muita coisa mesmo, de fato. Como que você faz pra pesquisar no Instagram, no TikTok? Porque, assim, o meu Instagram rola pra cima. Vai rolando e vai vendo o que vai aparecendo. Você procura hashtags ali e tal? Procuro hashtags, marcadores, páginas principais. Aí, claro, assisto alguns, vejo se o conteúdo, se eu me identifico com aquele conteúdo, com aquela linguagem. Você percebe. Porque você sabe se o cara tá falando com você ou não, né? Sim, e você percebe claramente se é um conteúdo, rapidamente, se é rico, se é bom, se tem relevância, e aí eu continuo. Se não é bom, não continuo mais. E hoje em dia, né, gente, se você busca algo com aquele foco, começa a aparecer mais daquilo. Então é muito legal a entrega hoje em dia, né? O algoritmo, né? O algoritmo. Então, nesse ponto eu acho bem legal. O algoritmo favorece. Sim. Então ele começa a te entregar mais sobre aquilo. Mas aí você fica com um caderninho ali do lado pra anotar as coisas? Printa a tela? Como é que você faz? Porque você vai vendo as dicas. Então. E aí, se você não registrar aquilo ali, vai passar, né? Você não vai... salvo, eu crio uma pasta dentro do Instagram. Tem até... Comecei isso há pouco tempo, tá, gente? Assim, mas eu fiz muito na viagem da Europa e depois de Nova York, foram as principais. Antes disso, eu não estava fazendo, mas eu percebi que foi o melhor caminho. Eu crio pastas com essas dicas, nem consigo gravar tudo de memória, essas pessoas que eu sigo. Então, dentro dessas pastas, ficam os arrobas, né, dos... influenciadores, por exemplo. Mas essa pasta é uma pasta do Instagram? É uma pasta do Instagram. Tem como... Pessoal sua? Ou é tipo aquelas coisinhas ali de stories que ficam... Não, é uma pasta pessoal minha. Depois, se quiser, até mostro, viu, gente? A gente até mostra aqui pra vocês. Eu vou pedir pro Danilo mostrar aí pra galera. Porque muito pra legal. Mim também vai ser, de repente, um caminho diferente. Porque eu não consumo... Vou criando... Pra planejamento, né? Que eu tô falando. Assim, pra planejar uma próxima viagem, né? Eu vou pra Turquia agora. Eu não... É o último lugar que eu vou procurar. A princípio, seria Instagram ou TikTok. Nossa. Nem tem TikTok. E pra mim é o primeiro. E o TikTok a entrega tem sido melhor ainda do que a do Instagram. Se você pesquisa alguma coisa, por exemplo, você vai pra Turquia, começa a pesquisar 3 dias seguidos sobre a Turquia. Você vai ver como vai começar a aparecer pra você. E aí você começa a salvar dentro de uma pasta, ali mesmo. No TikTok, eu ainda não me organizo, mas eu salvo os conteúdos. Você começa a salvar o que você acha relevante e interessante. Legal. E aquilo ali fica salvo. E aí, ali na sua viagem, você começa eu vou sugerir aqui da gente fazer um videozinho. Vou pedir pro Danilo fazer um videozinho explicando como é que faz esse processo. E aí, para não ficar muito poluído, eu boto em algum lugar aqui da tela um cardzinho para esse outro vídeo, pra galera pesquisar como é que faz isso, porque eu acho que isso é interessante. E, por exemplo, até para mim, pra eu e o André como casal, tem como nós criarmos uma pasta no Instagram e compartilhar a pasta, os dois alimentarem
a pasta com essas informações de dicas sobre o destino. Entendi. Pra mim tem sido bem prático, gente. Eu tô gostando Poxa, bastante. que legal. Acho que rola, de repente, de fazer uma pastinha do Despachados, que tal? Eu acho, legal. Ou do Despachados para alguns destinos pontuais, assim. Sim. Do Despachados indo por destino, sabe? E aí a gente vai salvando lá Tô dentro. inventando moda aqui, né? Não, tô achando legal, gente. Essa dica tá boa. Estamos aqui criando aqui juntos, né? Criando ideias aqui pra gente melhorar, né? Evoluir também, né? Porque a gente não pode ficar parado, né? Não. Essa é a intenção. Ana, eu tenho perguntado ao pessoal que vem aqui sobre as viagens que mais marcaram. A gente sabe que toda viagem, né? Em algum ponto ela marca a gente, ou em algum nível ela marca a gente. Para você, quais foram ou qual foi a mais marcante? Tá. Assim? Eu acho assim que as viagens que elas mais me marcam são as viagens mais diferentes que eu tive culturalmente. Todas elas. Por exemplo. Em termos de visão, do nosso ponto de vista, as mais exóticas. Exatamente, a gente pode chamá-las como... porque exótico vai do ponto de vista, né? A gente é exótico para alguém também, Na né? minha listona aí que eu te comentei, por exemplo, vou começar um pouco de trás para frente, tá? África do Sul me marcou demais pelas experiências que depois acabou, né? Indo, vendo também como é que é. Mas ver os animais, naquele habitat, etc. É muito diferente do que a gente tem acesso aqui. Então, marcou pra caramba. Quando eu fui pra Rússia, idioma, nossa, me marcou muito as experiências, as belezas. Realmente, tudo que você vê lá na Rússia é estonteante. Você chega no lugar. Rússia, hoje em dia, mais ainda, né? Mas a Rússia é um destino muito pouco falado, né? Pouco falado até... Assim, tenho muito orgulho de ter ido, porque não sei se vai rolar de novo. Se vai rolar de novo. E você sabe que a galera tá indo, cara? Pois é. Tá indo. Pois é. Inclusive, pela curiosidade de saber como que tá. Como que tá. Eu imaginei que isso pudesse acontecer, sabe? Mas fiquei tão decepcionado que eu não sei se eu iria... Eu gostaria de ir, triste. Mas me chamou super atenção, porque eu imaginava que eu ia encontrar, por exemplo, monumentos, aqueles... Soviéticos, tudo igual ao que eu costumava ver na Europa, por exemplo, assim. Mas você chega lá, na época que eu fui, por exemplo, foi antes da Copa do Mundo, de lá e tal. Você não achava uma imperfeição num monumento. Então, isso me chamou muita atenção. Foi uma experiência única também. A China me marcou demais. Na época que eu fui pra China, quando eu voltei, eu falei assim, nunca mais quero viajar pra outro lugar, quero só ir pra Ásia. Porque eu voltei assim, apaixonada. Extasiada, né? Eu até quero ver como será a experiência com o meu grupo agora, né? O pessoal que vai comigo a trabalho, o que o André vai achar. Porque naquela época, quando eu fui, eu voltei assim, encantada, maravilhada por Pequim, por Hong Kong, por aonde vamos agora, né? Cantão, Guangzhou. Eu fiquei encantada com tudo. E naquela época eu conheci a muralha da China, um dos monumentos. Engraçado que eu olhei toda aquela história da muralha da China, também da Cidade Proibida e tudo, tem uma história pesada, né? Tudo aquilo. Só que, nossa... Cheguei no lugar, senti uma paz, uma plenitude. Isso na Cidade Proibida ou na muralha? Nos dois. Nos dois. Sei lá, não sei se eu tava realizada demais de estar ali na China. Isso é muito bom, né, quando acontece, né? Que a expectativa sendo atendida, né? Sendo atendida. Correspondida. E olha que, poxa, o fuso é muito longo, né? Assim, diferença de fuso horário, eu tava bem cansada da viagem. Mas eu não sei se... porque eu brinco que foi o lugar mais longe que eu cheguei... do mapa, então quase dando a volta, né, no globinho. Então, assim, eu tava tão realizada de estar ali. Então, eu curti muito a viagem. Eu achei a viagem bem legal. A muralha é uma visão, assim, muito... sabe? Uma beleza, uma contemplação muito bonita. Eu gostei muito da experiência. Foi legal. Resumindo. Assim, todo viajante tem um momento em que ele fica babaca, né? Que ele cai o queixo, né? Todo viajante... que tem essa experiência de conhecer algum lugar. E às vezes é mais legal ainda quando você não espera, né? Quando não tem essa expectativa, né? Por exemplo, cara, a Torre Eiffel. Apesar de, assim, de Paris como um todo não ter... Assim, a minha expectativa estava muito grande, né? Não que não seja uma viagem legal, que não seja um destino legal. Lógico que é. Mas, assim, a minha expectativa estava grande demais. Mas a torre não era uma das coisas que eu tinha maior expectativa em Paris. Eu tinha uma expectativa... da cidade como um todo, né?
E a torre, assim, foi muito impactante também. Que legal. Porque você entende, né? Por que é um ícone tão forte, né? Que é um ícone tão... quando você tá lá, que você vê. Eu acho que é bom, assim, às vezes a gente não ir com uma expectativa, sabe, tão alta e deixar, né, o fluxo ali pelo lugar. E às vezes o próprio destino também te encanta. Eu costumo fazer stopovers, né, que é aquela estratégia de quebrar a viagem, né, de ficar uns dias onde você geralmente só ficaria algumas horas, né? Sim. E a KLM... eles têm uma estratégia comercial de dar essa parada gratuita para você ficar alguns dias ali. E eu fui para Amsterdã sem expectativa nenhuma. E que mundo fantástico que é Amsterdã. E assim, como foi gostoso descobrir isso sem nenhuma expectativa, né? E isso é muito legal. Isso também, quando acontece, né? Quando você consegue chegar nesse lugar, né? É muito legal. Eu tive uma experiência idêntica com a Turquia. Eu estava retornando da Rússia para Amsterdã. Você veio de Turkish. Então. E fiz uma stopover na Turquia de 2 dias, né? As 48 horas lá, antes de voltar para... Provavelmente era a mesma estratégia, né? De dar a TAP faz isso em Lisboa também. Em Lisboa. E, gente, foi surpreendente, porque eu caí de paraquedas ali em Istambul. Meu foco principal da viagem era Holanda e Rússia. Então, Turquia, vai ser 2 dias lá na Turquia, só 2 dias, vai dar pra curtir nada, não dá pra curtir nada. Ou seja... O que vier tá bom, né? O que vier tá bom, não fiquei pesquisando muito, fui sem expectativa. Stopover eu vou descansar, porque a viagem da Rússia, eu fui pra Moscou e São Petersburgo. Então, foi uma viagem mais cansativa, com roteirão, criança e tal, corrida. Socou coisa. E aí, a Moscou é muito grande, né? Os monumentos longe, tem metrô e tudo, mas você anda muito... Caminha muito também, então eu cansei. Parei na Turquia e falei, vou descansar aqui. Meu Deus, foi surpreendente. Foram 2 dias assim que eu fiquei encantada. Que mesmo que você quisesse descansar, não dava, Não dava, mas eu fiz no modo slow e... sem tanta expectativa, aquela coisa de, deixa eu caminhando aqui, deixa eu caminhando ali, deixa eu caminhando ali. Quando eu vi, eu conheci um monte da cidade e me surpreendi muito, muito, muito. Aquele lugar que eu não planejei, restaurantes, que eu ia caminhando, senti um cheiro aqui maravilhoso, deixa eu entrar e comer. Os restaurantes, as experiências foram incríveis, incríveis. Eu tô muito ansioso para ir para a Turquia, né? Minha próxima viagem. E eu acho que dessa sua fala também, eu pesquei 2 pontos que são assim... Viram um jogo, né? Game changers, né? Que fala, né? Mas viram um jogo do viajante, que é você aproveitar o tempo que você tem. Se você tem 2 dias, monta uma viagem para 2 dias. Não tenta fazer em 2 dias uma viagem de 3 ou 4, porque não vai dar certo. Exatamente. Faça uma viagem de 2 dias. E aproveite, que com certeza vai valer a pena. Ou muitas vezes, assim, nesses 2 dias, tenta sair desbravando, conhecendo. Eu gosto muito de me hospedar em lugares... Eu e o André somos bem... Eu acho que a gente é bom nisso, assim, inteligente nisso. Especialista nisso. Especialista nisso. Em buscar hospedagens em lugares estratégicos que dá para conhecer o que tem ali na região a pé. Caminhando. Isso é muito bom. É a melhor forma de conhecer... Um destino é a pé. Pra mim, assim, não tem outro. Eu não vou dizer a pé, gente, porque depois que eu fui pra Budapeste, eu me apaixonei em conhecer os lugares com patinete. É verdade. Meu Deus, como aquilo salvou minha vida. Né? Foi prático. Mas era aquele de aluguel ou você pegou e ficou com ele a viagem toda? Não, foi de aluguel. A gente ficou até cogitando, porque na Europa, tirando Budapeste, não tinha mais milhões de lugares com a febre do patinete como Budapeste. Que pena. Porque ali lá no salvou Rio sumiu, não tem mais, né? Pois é. Que droga. Muitos lugares, né? A maioria. Lá em Budapeste tem à vontade. E aí, foi logo depois que eu tinha machucado o pé lá na Croácia. Você não podia andar tanto, né? Não podia andar tanto. Então, cara, eu colocava meu pé bom em cima daquele negócio e andava. Muito bom, foi muito bom. Então, assim, mais do que... Porque você não cansa tanto e você tem uma visão plena, você precisa se locomover um pouco mais rápido, você vai. Então, foi muito bacana. Ai. Falamos muito já, né? Muito bom conversar com você. Aliás, é sempre bom conversar sobre esse assunto, né? Eu adoro. E agora eu preciso dar uns recadinhos antes da gente ir para a nossa despedida aqui, do nosso
espectador? Eu vou falar ouvinte alguma hora, vou repetir, não tem jeito, são muitos anos aí falando ouvinte. Galera, agradecer aí demais aí você que chegou até aqui. Se você curtiu, aproveitou alguma coisa que a gente falou aqui, alguma dica, deixa o like, não custa nada. A gente tá deixando também aqui na descrição do vídeo os grupos que a gente criou especialmente aqui para interagir com vocês, tá? A gente vai ter 3 grupos, um de passagem aérea, um grupo de milhas e um grupo de viagens em geral. Então, se você tem interesse em algum desses assuntos, ou nos 3, né? Entra nos 3, fica à vontade. A gente vai deixar os links aqui para vocês acessarem, tá? E deixar o like, deixa um comentário. Quer deixar um recado? Quer pedir algum assunto aqui pra gente falar? Tem alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. Eu prometo que eu vou responder todos eles um por um. Segue a gente, @despachados em todas as redes, tá? A gente não tem TikTok. Aliás, eu não sei se a gente tem TikTok, mas se tiver, é Despachados, não tem outra rede, outro nome para você procurar. Então, agradecer demais aí você que chegou até aqui. Ouça o podcast, tá? A gente tá aqui no YouTube há pouquíssimos episódios, mas a gente tem centenas de horas de conteúdo já lá no nosso Despachados tradicional, né, que é em áudio. O nosso feed você encontra em qualquer agregador de podcast ou no Spotify, Deezer. A gente está pensando ainda se tem como botar aqui no YouTube. Eu não sei se tecnicamente isso é viável, mas a gente vai ver, tá? Se dá para publicar aqui. E agradecer mais uma vez a você também, minha querida irmãzinha Ana Carla, brigadão por ter vindo. E fica aqui aberto também o microfone para você deixar os seus recados aí para a galera que está ouvindo a gente. Bom, galera, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho das histórias, das dicas, enfim, dessa minha trajetória. É uma paixão que eu tenho, viajar, compartilhar, ajudar pessoas do outro lado, né? Quem está do outro lado, assim, a começar a viajar ou dar dicas de lugares que eu já fui. Então, contem sempre comigo, com o meu conteúdo, com o meu apoio. Eu adoro falar sobre esse assunto e fico muito grata por sempre estar aqui, pelo convite. Você faz parte da família Despachados. Agora não tem nem mais como tirar você daqui. Porque a galera cobra, fala, cadê a Ana Carla? Cadê a Ana Carla? Me manda uma mensagem quando você some. Então, pode ficar tranquilo, não vou sumir tanto. Então é isso, galera. Agradecendo aí mais uma vez a você pelo seu download, pela sua audiência aqui no YouTube. Foca na viagem. Tchau! Tchau, galera.